Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Olá, o Globo Ciência de hoje começa em Niterói, em frente ao cartão postal mais famoso da cidade, o MAC, Museu de Arte Contemporânea, projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Niemeyer conhece muito bem a geometria e sabe usá-la com grande ousadia em seus projetos. Mas você sabe quando, onde e como surgiu a geometria? O Globo Ciência de hoje mergulha a fundo nessa fascinante parte da matemática que já tirou o sono de muitos cientistas. Você sabe o que é geometria? É a parte da matemática que estuda o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. Se a gente olhar ao nosso redor na natureza, a gente vai ver várias figuras geométricas. Triângulos, quadrados, retângulos, espirais, círculos e várias outras formas. Faça um teste. Olhe ao seu redor e veja quantas formas você consegue identificar. Agora você sabe de onde surgiu o estudo dessas figuras? Em que momento o homem precisou calcular distâncias, áreas e volumes? A palavra geometria vem do grego e significa medida da terra. Mas bem antes dos gregos, as civilizações antigas, como a babilônica e a egípcia, usavam a geometria para medir as suas terras e demarcar limites. Com a ajuda de cordas esticadas, eles determinavam áreas de terrenos em formas de triângulos ou retângulos. Embora tivesse sido utilizada pelos povos antigos, a geometria passou a ser objeto de estudo na Grécia. No século IV a.C., Euclides de Alexandria se dedicou ao estudo da geometria plana e definiu a noção de ponto, reta e superfície. A geometria que aprendemos na escola é euclidiana e estuda conceitos como pontos, retas, planos, ângulos e objetos com 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Nós vamos começar agora com uma fera em geometria euclidiana. Vem comigo. Eu estou aqui na Biblioteca Central do Valonguinho, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e eu vou conversar com uma matemática e doutora em educação, Flávia Soares. Flávia, explica pra gente qual a diferença entre a geometria feita pelos babilônios e os egípcios antigos e a geometria feita por Tales de Mileto, Euclides, Arquimedes, os gregos. Bom, o que difere a geometria dos babilônios para os egípcios é que os povos do Oriente Antigo, eles desenvolveram toda a matemática dele e a geometria baseada em aspectos práticos, né? Então, eles não tinham os vestígios do que hoje a gente chama de demonstração, de prova, né? Não tinha nessas culturas. Era uma geometria empírica. Era uma geometria empírica, baseada em medições, baseada em intuições, né? Não em raciocínios mais elaborados, né? Eles não tinham, eles não se baseavam em argumentos, eles tinham um método, né? Se baseavam em métodos. Dá um exemplo pra gente. Bom, com a matemática grega, você tem, principalmente com Tales, o primeiro grande nome que surge na matemática grega, condições de demonstrar de forma mais rigorosa, por exemplo, que num triângulo desse tipo aqui, que seria um triângulo isósceles, né, onde esse segmento AC tem a mesma medida que esse segmento BC, né, Tales demonstrou que aqui eu tenho um ângulo reto, essa distância CD é comum, então eu tenho aqui esse ângulo igual a esse ângulo. Aí você tem aqui num triângulo o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. É muito interessante. Então, se a gente for pensar na teoria, né, de Euclides, né, de Tales, dos gregos, você deu um exemplo aqui do triângulo isósceles. Então, por exemplo, essas propriedades que você citou aqui do triângulo isósceles valem para um triângulo isósceles desse tamanhozinho aqui,
Como vale também para um triângulo isósceles desse tamanho. Eu não preciso me basear na prática e na medição, eu não preciso medir todos os triângulos isósceles para poder saber que eles têm o mesmo tipo de propriedade. Mas nem só de Euclides vive a geometria. No século XVIII surgiu um outro personagem fundamental para a nossa história, Leonhard Euler. Nascido na Basileia, na Suíça, filho de um pastor calvinista, Euler recebeu uma formação que incluía teologia, grego e hebreu para seguir a carreira religiosa como seu pai. Mas seu talento para matemática foi logo descoberto, mudando para sempre o seu destino. Leonhard Euler ficou famoso ao resolver 2 enigmas matemáticos que há séculos esperavam por uma explicação. O primeiro envolvia as pontes de Königsberg, cidade da antiga Prússia, atual Kaliningrado. Os habitantes da cidade não conseguiam atravessar as 7 pontes numa caminhada contínua sem ter que passar 2 vezes por um mesmo lugar. Nós reproduzimos as 7 pontes, ali representadas na cor laranja. A, B, C e D correspondem às porções de terra. Eu vou explicar para vocês como é que ele solucionou esse quadro aqui. Observem bem, cada porção de terra aqui representada, A, B, C e D, apresenta um número ímpar de pontes. Por exemplo, porção A de terra, você tem ponte 1, ponte 2, ponte 3. A porção de terra D, 3 pontes. B, 3 pontes. E C, 2, 4, 5 pontes. Esse problema aqui só teria 2 soluções. A primeira seria se o número de pontes em cada porção de terra fosse par, ou se houvesse, no máximo, 2 porções de terra com número ímpar de pontes. Vocês observaram bem? Acharam a solução? Sabe qual é? Você tem que eliminar essa ponte aqui. Quer ver? Cruzei, ó. Cruzei de novo. Cheguei, sem passar 2 vezes pelo mesmo ponto. Viram? O segundo enigma de Euler está relacionado aos poliedros. Alguém aqui sabe o que é um poliedro? Não. Vamos definir então? Poliedros, gente, são figuras geométricas formadas por 3 elementos básicos: arestas, vértices e faces, como os cubos, os tetraedros, os octaedros, entre outros. Faremos aqui uma experiência bem simples: construir poliedros com varetas. Para isso, a gente vai contar com a ajuda de estudantes da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Sérgio Luiz Martins. O que vocês propõem? Bom, esse grupo fará o tetraedro regular, que é uma pirâmide formada por 4 triângulos regulares. E o outro grupo, um octaedro regular, que é formado por 8 triângulos regulares. Mãos à massa? Mãos à massa. Bora. Tetraedro. Então, fez-se um triângulo. Então, fizemos aí a pirâmide, né? Ou o tetraedro. Na verdade, eles construíram ali sequências de triângulos. Isso. Com 4 triângulos regulares. Vamos fazer agora o octaedro? Ali já é diferente, a base é um quadrado. A base é um quadrado. Eles vão formar uma pirâmide sobre esse quadrado. Fizeram a pirâmide. E agora eles repetem o mesmo procedimento para a parte de baixo. Outra pirâmide na parte de baixo. Na verdade, são 2 pirâmides invertidas. Muito legal, um pouco mais complexo, né? Do que o outro. Olha só, essa experiência aqui não foi feita ao acaso. Na verdade, a gente vai mostrar uma descoberta de Euler, que foi a seguinte: ele constatou que, independentemente do número de faces, existe uma relação entre o número de vértices e o número de arestas. Professor, eu queria que o senhor relembrasse para a gente primeiro o que é uma aresta, o que é um vértice e o que é uma face. Vamos lá. Aqui no tetraedro, vocês podem ver que o encontro dessas linhas todas se dá nesse ponto. Isso aqui é chamado vértice. As arestas são justamente as linhas que formam a figura. E as faces são os lados da figura. Daí ele formulou a seguinte equação: A mais 2 igual a V mais F. Vamos aplicá-la agora ao tetraedro. O tetraedro tem número de vértices 1, 2, 3, 4. Então vamos colocar aqui: V igual a 4. Número de arestas
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A igual a 6. Número de faces, quero contar com a ajuda de vocês, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, o número de faces F igual a 4. Se a gente aplicar na equação, então a gente vai ter A 6 mais 2 igual número de vértices 4 mais o número de faces 4. 6 mais 2, 8 igual a 8. Deu certo aí. Fácil? Fácil. Agora eu quero ver vocês aí em casa fazendo esse cálculo para um rombicossidodecaedro. Enquanto vocês ficam aí calculando, a gente vai para o intervalo. E no próximo bloco, a gente vai conhecer a topologia, uma importante área da matemática também criada por Euler. Não sai daí não, porque a gente volta já já, rapidinho. A topologia é um campo da matemática que trabalha com figuras improváveis e superfícies que podem ser torcidas, esticadas, ou seja, que sofrem deformações. Enquanto a geometria euclidiana mede ângulos, comprimentos, áreas e volumes, a topologia trabalha com buracos de uma superfície e cavidades de um sólido, por exemplo. Em topologia, dois objetos são considerados idênticos se puderem ser transformados um no outro sem dobrar ou rasgar, como se fossem feitos com uma massa elástica. Assim, como uma criança pega sua massa de modelar e faz uma bola. Em seguida, ela transforma em um disco. Parece inacreditável, mas para um topólogo, uma esfera é igual a um cilindro e a um cubo. Mas onde a topologia é usada? Para que ela serve? Para responder essas perguntas, nós vamos conversar com um especialista no assunto. Eu vou começar com o doutor em matemática, Paulo Guzmão, da UF. Professor, que figuras geométricas que a topologia estuda? Bom, Alexandre, primeiro, para responder a tua pergunta, eu vou dar um significado para a noção de dimensão. Bom, imagina estamos aqui nesse ambiente, tem a sala, o chão da sala, e eu vou traçar nesse chão duas direções que são linhas retas, uma que vai, digamos, direção norte-sul, e outra que eu vou chamar de direção leste-oeste, tá certo? Bom, agora, por exemplo, se eu estiver olhando o meu chão como essa folha de papel, tá certo? Eu posso pensar que essas são as duas direções que eu tracei. E imagina que eu estou num ponto aqui e eu quero chegar num ponto que está aqui, tá certo? Eu digo, basta eu usar essas duas direções que eu consigo sair daqui e chegar aqui. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu ando nessa direção, porque eu estou andando ao longo de uma coisa paralela a essa linha, e depois daqui eu subo e ando na outra direção. Eu cheguei no ponto. Seria paralela a essa. Seria paralela a essa. Você pode fazer assim também, né? Anda para cá e daqui anda para cá. Exatamente. Então o que a gente percebe é que quando eu estabelecer essas duas direções, de qualquer ponto a qualquer ponto, basta eu usar essas duas direções que eu chego de um lugar ao outro. Quando a gente tem esse tipo de propriedade, a gente diz que o espaço tem dimensão 2, porque precisa de duas direções para percorrer a distância, o caminho entre qualquer dois pontos. Então, falando em dimensão 2, aí objetos de dimensão 2, que a gente chama de superfícies, a esfera é uma delas, o plano é uma superfície também de dimensão 2. Se você pensar numa boia essas que a gente entra dentro e mergulha na piscina, a superfície da boia é uma superfície, é um objeto bidimensional, embora ele viva aqui no espaço tridimensional, mas é aquela mesma coisa, basta duas direções para você ir de um ponto ao outro usando somente essas duas direções. Então são o que a gente chama de superfícies. O que o topólogo pretende sempre fazer é classificar, ou seja, conhecer todas essas superfícies, por exemplo, no caso de dimensão 2. A topologia é matemática, não é geometria. Na verdade, a topologia e geometria são áreas distintas na matemática, como agora com interseção profunda. E, na verdade, a topologia é muito mais nova do que a geometria. A topologia data do século XIX, tá certo? E a geometria tem milênios, né, desde Euclides. Então, quer dizer, são áreas distintas, mas com uma interface muito grande.
E é isso, né? Uma precisa da maneira de medir distâncias, que a gente chama de métrica, e a outra não precisa disso. A gente está trabalhando só com as formas. Agora uma pergunta. Você sabe qual é a soma dos números inteiros de 0 a 100? Você acha que um garoto de 10 anos conseguiria responder isso assim, de cabeça? Só se esse aluno fosse Carl Friedrich Gauss, um dos maiores gênios da história da matemática. Eu te explico. Um certo dia, um professor chamado Büttner lançou esse desafio em sala de aula e Gauss quase de imediato achou a resposta: 5.050. O professor, estupefato, ofereceu-se então para pagar os livros de aritmética desse aluno prodígio. E assim começou a brilhante carreira do matemático que, entre outras descobertas, imaginou o espaço como sendo curvo, contrariando a teoria euclidiana do espaço formado por linhas retas. Um dos estudantes de Gauss superou seu mestre ao propor conceitos radicalmente novos sobre a estrutura do espaço geométrico. O alemão Bernhard Riemann subverteu totalmente as fronteiras da geometria tradicional, postulando espaços fantásticos de 4, 5, 6 ou mais dimensões. Já que estamos falando em gênios da geometria, não podemos deixar de fora o francês Jules-Henri Poincaré. Poincaré, além de grandes contribuições, deixou em aberto no início do século passado o que foi considerado um dos maiores desafios matemáticos, a chamada conjectura de Poincaré. Em termos simples, essa conjectura afirma que a esfera é o objeto mais simples em qualquer dimensão. A resolução desse problema levou quase um século, sendo completada por um matemático recluso que não fala com a imprensa e não aceita prêmios, o russo Grigory Perelman. E hoje, o que há de mais moderno quando falamos em geometria? As ideias do espaço curvo e de diversas dimensões do nosso amigo Gauss abriram caminhos para que cientistas do nosso tempo criassem uma teoria chamada supercordas. Nessa teoria, as partículas elementares, como elétrons, quarks e fótons, são vistas como diminutas cordas vibrantes, como as de um violino, e o espaço tem inimagináveis 10, 11 dimensões. Onde estariam, então, essas dimensões extras que não podemos enxergar ou perceber? Segundo os físicos, elas estariam compactadas e só poderiam ser vistas se observadas de muito, muito perto. A gente vai conversar com o físico José Relael, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. José, o que é a teoria das supercordas? Bom, a teoria das supercordas é mais uma teoria física que tem como objetivo buscar compreender a natureza em sua instância mais microscópica, dentro do que a gente concebe o que seja microscópico hoje em dia. O que seria isso? Na física, atualmente, nós percebemos as interações, as interações que governam o comportamento básico da matéria e da energia do universo através de 4 campos de forças principais. Fala-se até de um 5º campo, mas não há consenso. Nós hoje nos baseamos na existência de 4 campos de força. São a força eletromagnética, a força gravitacional, que tem repercussão macroscópica, fazem parte do nosso dia a dia. E 2 outras forças mais confinadas a regiões muito pequenas do espaço, que é o interior do núcleo atômico. Que a gente não vê. Que a gente não vê, mas sente. São as interações nucleares, fortes, e na categoria fracas também, que são os decaimentos. A questão é que no nosso mundo, essas 4 forças, elas se nos apresentam como distintas. A busca na física é saber se, na verdade, tudo isso não tem uma origem em comum. Então, uma das missões da teoria de supercordas é procurar ver se nós conseguimos entender essas 4 forças que temos no mundo de hoje como originadas de um campo de força fundamental, universal e único. Isso em física se chama unificação. Além de apresentar uma resposta unificada para as várias perguntas que fazemos sobre o universo, a teoria das supercordas nos apresenta um mundo totalmente novo, pronto para ser descoberto. A gente encerra o programa por aqui e até a próxima. Tchau.